Estamos de volta nessa aula número 2, onde falaremos sobre os gatilhos. O que seriam os gatilhos? Hoje nós ouvimos muito a expressão das pessoas dizendo: essa música desperta em mim um gatilho, esse cheiro desperta em mim um gatilho. Então o gatilho é tudo aquilo que desperta uma forte emoção, que desperta alguma sensação em você. O termo utilizado é um lembrete de uma forte emoção, de uma dor emocional, ou até mesmo de traumas passados. E hoje nós vamos falar um pouquinho desses gatilhos, porque eu percebo que muitas mulheres, quando chega até nós, não entende muito bem ainda esses gatilhos, ou talvez não se conheça tão bem assim. Então é importante para você se conhecer. Espero que você já esteja aí com o seu caderninho e com a palavra de Deus aí em mãos, para que nós possamos dar início aqui. E eu quero começar. Aqui nós não vamos nos aprofundar totalmente nos gatilhos. Vou passar alguns gatilhos aqui, listar os mais trazidos aí pelas aconselhadas. Caso você queira se aprofundar também nesses gatilhos, nós temos um curso aí no nosso canal falando de gatilhos fatais, e lá eles são específicos sobre os gatilhos fatais. Mas aqui nessa aula eu vou listar alguns gatilhos que eu percebo que são os que mais rodeiam as mulheres que se achegam até nós. Então eu vou começar pela ansiedade, O que é a ansiedade? Que é gerada por situações. Então a pessoa ela está sempre lá à frente. Então geralmente uma pessoa, quando ela é muito ansiosa, ela não se conhece, ela não consegue viver aquele momento, ela não consegue apreciar as coisas, ela está sempre com muita ansiedade. Então ela não consegue também ouvir a voz do Senhor, porque uma pessoa ansiosa, ela não vai conseguir ouvir a voz do Senhor, porque são muitas vozes na mente, A emoção fica bagunçada. E quando nos tornamos uma pessoa muito ansiosa, não conseguimos usar as ferramentas certas para determinada situação. Então vamos trazer isso aqui para o nosso contexto da pornografia ou da masturbação. Sempre quando uma pessoa ela está ansiosa demais, ela vai procurar um refúgio. E esse refúgio, ele pode ser a pornografia ou a masturbação, mas ela não vai conseguir analisar o que leva a ela estar fazendo isso nesse momento. Está tão aprisionada, ela não consegue ver o ambiente que ela está, ela não consegue ver ao redor dela, não consegue ver que existem coisas melhores para ela estar fazendo naquele momento. Ela está sempre pensando adiante, então ela não consegue analisar aquele momento atual que ela está vivendo. Então toda essa ansiedade também pode ser que seja causada pela pornografia, então é sempre bom você analisar. Eu sempre fui ansiosa? Ou eu passei a ser uma pessoa ansiosa? Porque uma pessoa ansiosa, ela também tem medo de uma pessoa descobrir que ela está viciada na pornografia. Então ela sempre vive ali assustada se de repente ela serve no ministério e o pastor da igreja descobrir, o líder descobrir que ela está viciada na pornografia. Então esse sentimento é um dos sentimentos que rodeia muito as mulheres que chegam aqui. Elas ficam ansiosas por estar aprisionadas na pornografia, elas ficam ansiosas porque não estão conseguindo se livrar desse mal. As mulheres estão ansiosas porque não conseguem atingir alguma coisa que está fazendo ali com êxito. Então, por exemplo, tentei várias vezes sair da pornografia, não consegui, ficam mais ansiosas. Então, é importante você conhecer e entender também o que te faz estar tão ansiosa. Então, muitas vezes esse sentimento de ansiedade, ele pode te dar dor de cabeça, ele pode te dar angústias, ele pode trazer outros sentimentos também por causa da ansiedade. Então isso é muito importante, você já começar a pensar em meios para poder reduzir essa ansiedade na sua vida, controlar essa ansiedade. A palavra de Deus já nos diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, Então é muito importante você colocar a sua ansiedade para o Senhor. Então, vou prosseguir para o próximo. Então, é muito importante você conseguir colocar essa ansiedade para o Senhor, para que tudo isso seja cessado no seu coração, para que você consiga também, principalmente, ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem
a seu respeito, aquilo que ele tem para você, aquilo que ele quer que você viva, né? Então, você conseguindo controlar essa ansiedade, e eu já quero te dar uma dica aqui. Comece colocando algo que te dê prazer, né? Para poder controlar essa ansiedade. Então, fazendo uma caminhada, lendo um bom livro, né? Algo que te dê prazer. Ou estar com amigos que professem a mesma fé, para que você também possa dar boas risadas, estar em boa companhia. Isso é muito importante. O outro gatilho que pega muito nas mulheres, né? E eu acredito que não seja somente nas mulheres, mas aqui o nosso foco são as mulheres. O outro gatilho muito importante aqui é o tédio, né? E o que é o tédio? O tédio é aquilo que você é um sentimento que você não tem nada para fazer, você não acha nada interessante à sua volta, você não vê algo importante para você fazer. Por mais que você tenha suas rotinas ali durante o dia, você de repente tem o seu trabalho, mas você começa a ver tudo aquilo como um tédio, começa a ficar tudo cansativo para você. Então, tudo deixa de fazer sentido, nada mais é importante para você naquele ambiente que você está, sendo no seu trabalho, dentro de casa. Então você perde as expectativas por aquilo que você está vivendo. E esse sentimento do tédio, ele pode ser desenvolvido também por causa da pornografia. Então, passa pelo fato de você ter deixado de se socializar com outras pessoas, você acaba caindo nesse tédio. Então, você procura o refúgio da pornografia. Então, nesse momento do tédio, é importante também você orar e pedir para Deus que Ele gere novas expectativas no seu coração. Porque tem pessoas que no momento do tédio, ela começa a ter ideias para criar algo, né? Então, peça para que o Senhor, Ele gere ideias na sua mente, algo novo que você possa fazer, né? Para você largar esse sentimento do tédio, que pode também ter sido gerado pela pornografia, porque no momento que você se aprisionou na pornografia, se escravizou nela, você deixou de encontrar prazer nas outras coisas que você fazia, né? Então, por exemplo, deixou de estar com seus amigos, deixou de estar com a sua família, deixou de encontrar prazer nas coisas que você fazia na igreja, nas suas atividades ali na igreja, naquilo que você servia, deixou de encontrar prazer, talvez uma atividade física que você já fazia, deixou de encontrar prazer em coisas simples, né? Como, por exemplo, uma boa leitura, meditação na palavra de Deus. Então, tudo isso também pode estar ligado à pornografia. Então, é algo para você refletir também. Então, comece a colocar coisas que você já fazia, que te dava prazer, de repente você não vê mais prazer nisso, comece a colocar na sua vida. Peça que o Senhor te direcione nesse momento. Um outro gatilho que é muito comentado também com as mulheres que chegam até aqui é o desânimo, né? E o desânimo, ele está muito sim ligado à pornografia. Principalmente para as mulheres que têm uma rotina em casa, né? Ela não trabalha fora, né? Então acaba ficando desanimada com o ambiente, desanimada com aquilo que ela está vivendo, desanimada com a situação dela, e tudo isso já gerou vários tipos de sentimentos também no coração dessa pessoa, né? Então a gente tem que prestar muita atenção com o desânimo, porque é diferente um dia você acordar e falar: eu estou indisposta hoje, não quero fazer nada, e estar desanimada todos os dias. Não é um sentimento que ele vem só por causa da pornografia, não. O desânimo, ele pode vir por uma insatisfação do que você está vivendo. Uma insatisfação, de repente, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, no ambiente que você está, ou devido à escravidão na pornografia. Então, eu quero te dar uma dica aqui, né? Para que você saia desse tempo de desânimo, né? Peça para que o Senhor, Ele te dê ânimo. Deus é um Deus de ânimo, um Deus de vigor, né, que nos dá vigor, que nos dá ânimo, que gera coisas novas no nosso coração para que nós possamos desempenhar e para que nós possamos aí desenvolver coisas novas, né, com alegria. A palavra de Deus diz que nós devemos ser pessoas alegres, né, filhos alegres.
que nós devemos levar os nossos dias com alegria. E se você clamar ao Senhor para tirar esse desânimo, Ele vai tirar sim. E muitas vezes o Senhor nos dá muitas ideias para executar, mas a gente acaba colocando ela na gaveta. Então eu quero te dar uma dica aqui para você começar hoje, né? Tem um vídeo também nosso lá no canal falando sobre o desânimo. Comece arrumando o seu guarda-roupa. Mexa no seu guarda-roupa, mexa nas suas coisas. Comece a organizar a sua vida, organizar as suas coisas, que esse desânimo vai embora. O próximo gatilho aqui é a ira. Ai, Edna, a ira é um gatilho? É um gatilho. Eu vou dar exemplo aqui de uma aconselhada. Então, a ira, ela é um sentimento de raiva, um sentimento de desprezo por uma pessoa ou por uma situação. Então, como eu falei, eu vou dar esse exemplo dessa aconselhada. Essa aconselhada, ela teve uma situação com o pai dela e, na verdade, a situação aconteceu entre o pai e a mãe. E ela não via o pai dela como exemplo, né? E aí o que aconteceu? Ela tinha raiva do pai dela. E nós começamos, né, as sessões ali de mentoria e ela veio com vício na masturbação, ela não tinha vício na pornografia, somente na masturbação. E com o tempo, acho que na segunda mentoria, na terceira mais ou menos, ela começou a declarar, porque eu perguntei, né, como que era o relacionamento dela com o pai, com a mãe, e ela começou a falar. E ali ela falava que ela tinha raiva quando ela pensava no pai dela, as coisas que o pai dela já tinha feito com a mãe. E ali eu percebi que a masturbação estava sendo um refúgio para ela, porque a raiva que ela sentia no pai dela, com o pai dela, isso refletia até no futuro relacionamento que ela poderia ter. Então nós começamos a trabalhar nessa parte da liberação de perdão, porque lá na frente nós vamos falar sobre isso também. Muitas vezes os seus gatilhos, a sua raiz, todo o seu aprisionamento na pornografia pode estar ligado com a liberação de perdão. Então, de repente, você não tem um convívio legal com seu pai, com a sua mãe, e eu sei que o perdão ele não é fácil, o perdão ele precisa ser gerado no nosso interior. Então, o que eu quero te convidar aqui a fazer, de repente você, uma mulher casada, tem raiva do seu marido por algo que ele deixou de fazer ou por uma traição que você perdoou, mas isso corrói aí dentro de você ainda e você por algum momento se aprisionou na pornografia. Ou de repente você é solteira e também tem um problema que você não perdoou o seu pai ou sua mãe porque eles não cuidaram de você quando criança, você se sentiu desprotegida por algum momento. Começa a liberar perdão. Começa a pedir para que o Espírito Santo ele gere esse sentimento de perdão dentro do seu interior, dentro de você, para que você possa se libertar, porque muitas vezes essa falta de liberação de perdão, ela começa a determinar ali o seu tempo de aprisionamento nessa escravidão, na pornografia. Então, quando você começa a liberar o perdão, porque a falta do perdão, algo que eu quero dizer aqui, ela não vai fazer mal para a pessoa que não recebeu. A pessoa muitas vezes nem sabe, ela está fazendo mal para você que sente a raiva, que sente a ira. Então começa a gerar no seu interior essa liberação de perdão. E eu sempre costumo dizer que a liberação de perdão, ela é um exercício. É todo dia, quando você está orando, você declara, mas é necessário declarar, né? Não é só fazer uma oração no pensamento, é declarar, né? Eu libero perdão na vida da minha mãe, eu libero perdão na vida do meu pai, eu libero perdão na vida do meu marido, eu libero perdão na vida de tal pessoa, porque chega um momento que flui naturalmente. E peça para que o Espírito Santo, né, ele gere esse sentimento de liberação de perdão, porque isso é muito importante. O próximo aqui que eu coloquei são os traumas, né? Geralmente os traumas, ele está muito ligado à nossa infância, né? É como nós falamos na aula passada sobre um abuso, sobre um sentimento de não ter sido cuidado pelo pai e pela mãe, sobre um sentimento de comparação quando criança, né? Um sentimento de solidão, né? Ninguém gostava de mim na minha casa, ou eu não tinha amigos, sentimento ali de rejeição, de inferioridade,
né? Então, são tantos sentimentos que pode ocasionar esses traumas, tanto na infância quanto na adolescência, ter sofrido bullying na escola ou até mesmo na família. Então, são muitos sentimentos, né? Eu sempre gosto de colocar alguns exemplos, porque isso, conforme a gente conta a nossa história, a gente, querendo ou não, começa a se assemelhar à história do nosso próximo. E eu me recordo que, quando criança, eu me comparava muito com outras crianças, né? Eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande, eu me sentia muito rejeitada, né? Eu não sentia que a minha mãe me protegia por eu ser a filha caçula, a filha mais nova, né? E chegou um momento que Deus me confrontou, que eu precisava liberar perdão, até mesmo porque era o jeito dela, ela nem conhecia, sabe? Ela não tinha esse jeito de cuidar, de proteger, né? E eu falei muitas vezes isso pra ela, né? E ela fala que não se lembra. Só que assim, ela já tem uma determinada idade, então cabe a mim agora, né? Como eu comecei a colocar pra Deus na época que Deus começou a me confrontar. Falei, Senhor, então me ajuda a liberar perdão. Eu não quero mais ter sentimento de cobrança da minha mãe. Eu não quero ter esses sentimentos, as coisas que eu vivi quando criança, não. O Senhor me criou para viver um propósito aqui nessa terra. Então tira de mim os traumas, né? Eu não quero mais ter esse trauma de inferioridade, de rejeição, de comparação com outras pessoas, né? Nós somos únicas. Nós somos preciosas aos olhos de Deus. Né? O Senhor, Ele nos criou para viver um propósito aqui nessa terra. E quando nós apresentamos esse propósito para Deus, Ele vai transformando. Mas para tudo isso, nós precisamos colocar o nosso interior para Deus, sabe? Colocar aquilo que nos aflige. O que te aflige hoje? É um sentimento de ansiedade? É um sentimento de depressão? É um sentimento de traumas do passado? Como eu coloquei aqui no meu caso, que eu me sentia inferior a outras meninas naquela época, né? Isso refletiu na minha adolescência e refletiu na minha vida adulta, né? Até nos momentos que eu não conhecia o Senhor ainda, né? Que eu tive uma caminhada muito grande aí no mundo secular. E depois que eu conheci o Senhor, tudo mudou, tudo foi transformado. Mas por quê? Porque eu coloquei para Deus, né? Porque quando nós estamos no convívio de pessoas que não professam a mesma fé que a nossa, nós vamos sendo, o nosso caráter, ele vai sendo transformado de acordo com aquele convívio que nós estamos tendo ali. Então eu fui me tornando uma pessoa orgulhosa, eu fui me tornando uma pessoa autossuficiente, uma pessoa independente. Tudo isso eu tive que colocar para Deus. E vou falar bem a verdade, viu? Não faz muito tempo não. Né? Essa parte do confronto aconteceu há pouco tempo. Eu pensei que por estar curada dos meus vícios, tanto da pornografia, quanto da masturbação, quanto do vício na bebida que eu tive também, por estar caminhando com o Senhor há 9 anos e pouquinho, eu achava que eu estava praticamente transformada, né? Mas nós sabemos que a transformação são todos os dias. Nós vamos ser transformadas todos os dias, de glória em glória, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um dia o Senhor me confrontou sobre a minha independência, né? Então eu entendi que eu ainda tinha um pouquinho da Edna, né? Um pouquinho do meu eu lá gritando. E eu comecei a colocar isso para o Senhor, porque eu queria viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E quero continuar vivendo, né? Então, coloque para Deus a sua verdade. O Senhor vai transformar, né? Então, tudo isso nos desprende de vícios. Hoje, eu estou liberta, né? Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, desse mundo da pornografia, da masturbação. Mas todos os dias nós precisamos de nos libertar de algo que nos aprisiona, né? No meu caso, aqui como eu estou compartilhando com vocês, era da minha autossuficiência, da minha independência. Então, coloque para o Senhor, o que está te aprisionando hoje? É algum desses sentimentos? É alguma coisa de trauma relacionado ao teu passado? Coloque para o Senhor. O Senhor vai curar as feridas. E temos uma aqui que é o campeão, esse gatilho aqui é o campeão entre as mulheres, né? As mulheres que têm se achegado, tanto mulher casada quanto mulher solteira, é a solidão. As pessoas se dizem se sentir sozinhas, né? Muitas vezes
a pessoa ela é solteira, mora sozinha, então chega em casa, sente aquela solidão e esse é o gatilho que desperta ali a emoção, que desperta aquela forte sensação que acaba caindo, tendo as quedas, né, na pornografia ou na masturbação. Mas também temos aquelas que são casadas, que se sentem sozinhas e por isso tem essas quedas. Então eu quero colocar um versículo aqui. Então eu quero te convidar a meditar em Salmos 37:4. Indiferente se você é solteira, se você é casada, apresentar essa solidão para o Senhor. A palavra de Deus diz que deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37:4. Né? O que é deleitar-se no Senhor? Mesmo que você, solteira ou casada, esteja em grandes companhias, com muitas pessoas, você ainda se sente sozinha, encontre o prazer na presença do Senhor. E Ele vai te preencher. Ele vai saciar todo o seu ser. Ele vai preencher esse vazio. Então, medite nesse Salmo 37:4 e se preencha dessa presença maravilhosa que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode. Quando você começar a se sentir bem na tua própria companhia, você não sentir mais sozinha no meio de uma multidão, significa que você está sendo preenchida pela presença do Senhor. Aí de solidão passa a ser uma solitude, né? Onde você se preenche nessa presença e não sente falta de mais nada. E não podemos deixar de falar também das redes sociais, né? Esse é um dos grandes gatilhos. Mas entre as mulheres, o que mais pegou aqui foi a solidão. Mas as redes sociais, ela é muito astuciosa como inimigo. Ela chega ali devagarzinho e muitas vezes nós pegamos nosso tempo para descansar entrando nas redes sociais. E ali pode ser um grande gatilho, porque pode vir uma imagem que vai te remeter à pornografia, à masturbação, ou tem algumas fotos de amigos ali, amigas, uma foto mais sensual, que vai fazer você ter aqueles pensamentos mais ousados, né? Ou de repente ali algo que você vai ver, um filme no YouTube. Então tudo isso, né? Tudo isso faz aguçar as suas memórias eufóricas para acontecer a queda. Tá? Então veja aí quais são desses gatilhos aqui, o que mais você se identifica, o que te leva às suas quedas, anote aí no seu caderno, medite no Salmos 37:4 e tem mais um salmo aqui que eu quero deixar para você, porque muito desses gatilhos aqui faz com que as mulheres ela perca a autoestima, ela se torna uma pessoa inferiorizada, começa a se comparar com outras mulheres, deixa de fazer parte de uma socialização ali com pessoas, se sente derrotada, frustrada e esquece das promessas do Senhor. Quero compartilhar com você um versículo que está em Salmo 139, no versículo 16, que diz assim: Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. O que eu quero te dizer aqui, para você meditar nesse salmo, muitas vezes vem sentimentos de derrota, sentimento de frustração, sentimento de inferioridade, todos esses sentimentos que nós já falamos, principalmente sobre a nossa autoestima. Mas esse versículo aqui diz que o Senhor nos viu ainda sem forma, quando ainda não estávamos nem no ventre da nossa mãe. O Senhor, Ele escreveu os nossos dias, dias com promessas, dias com vitórias, dias com propósitos, principalmente propósitos. E muitas vezes o inimigo vem na nossa mente, nos fazendo esquecer esses propósitos, essas promessas do Senhor. Mas, como a palavra dele mesmo diz para nós, que os pensamentos dele são pensamentos de paz a nosso respeito, que os caminhos deles são muito mais altos que os nossos caminhos, os sonhos deles maiores, bem maiores que os nossos sonhos, como diz lá no livro de Isaías. Então eu quero te convidar a meditar sobre isso, a refletir sobre isso. Quando muitas vezes você se sentir derrotada, se apegue aqui.
nesses versículos, se apegue na palavra do Senhor, porque o Senhor tem propósito na sua vida. Então não se esqueça. E na próxima aula eu te espero aqui, nós vamos falar sobre eliminando os gatilhos. Então nós vamos começar a eliminar esses gatilhos das nossas vidas. E eu te vejo lá.